Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no EngajaCast. A Orb, né, a Orb Creators, o espaço deles aqui, eles que nos ofereceram esse espaço de fala pra gente conversar um pouquinho sobre a maternidade atípica que todas nós aqui vivemos, né? Então, se puder te apresentar um pouquinho, conta pra gente um pouquinho da tua história. Então, me chamo Velvet Severo, sou de Rio Grande, sou natural de Bagé, mas moro em Rio Grande há quase 30 anos. Aos 27 anos me tornei mãe, uma maternidade que veio aí para mudar a minha forma de enxergar o mundo. Eu sou mãe de um menino com uma displasia rara, chamada hipoplasia cartilagem rare, mais conhecida como nanismo. E essa maternidade que me atravessou me fez, então, mudar minha visão e me tornar ativista. Hoje eu sou educadora social e atuo como diretora de políticas públicas numa associação nacional de nanismo. Eu vi sobre a tua cartilha no Instagram. Me conta um pouquinho como que surgiu, como é que ela é distribuída, como que funciona. Então, ela surgiu justamente nessa ideia, né? Quando eu descobri de fato a deficiência do meu filho, né? Então, eu encontrei uma comunidade, me deparei com outras mães e isso também foi um divisor de águas, Sim. né? E essas mães me traziam muito que a fase escolar dos seus filhos era a fase mais difícil, né? Que é a fase onde eles começam a se descobrir como crianças, como se identificar, né? Então, eu comecei a sentir muito medo dessa fase, né? Eu queria tornar uma fase mais natural para o Theo, é a fase escolar. E aí, então, surgiu a ideia de montar um livro, né? Onde as crianças pudessem conhecer esse tema, essa causa, que apesar de ser uma deficiência física reconhecida, né? Através de legislação, a nossa sociedade ainda não reconhece essa deficiência, né? Sim. Ainda é vista como o anão, como aquele ser que nasceu para fazer graça. Então, a cartilha ela vem para somar como uma ferramenta para ensinar as crianças de uma forma lúdica, infantil, sobre as diferenças. Né? E eu acho isso achei muito incrível essa questão da cartilha, porque eu mesma já usei esse termo muito erroneamente, né? E uma pessoa que tem um perfil grande, eu realmente não me lembro o nome, ela me chamou e me explicou sobre por que do nome seria errado. E na hora eu pensei assim, gente, que idiota que eu fui, sabe? Então, realmente, imagina assim, enquanto criança tivesse tido acesso a uma informação dessa, o quão importante teria sido para o desenvolvimento, né? Ah, com certeza. Eu também já fiz, antes de ser mãe de um menino, né? Quem né, nunca fez uma piada ou fez uma piadinha capacitista, né? Que hoje a gente consegue nomear. Mas é algo que a gente vai aprendendo com o tempo. É uma bagagem cultural muito enraizada na nossa sociedade. E somente através da educação e da informação que a gente vai conseguir desconstruir isso, né? É difícil, mas a gente está aí para aos pouquinhos, né? É uma caminhada. Exatamente. Ai, conta um pouquinho sobre a tua pessoa, sobre teus filhos. Pois é, eu tô aqui, eu olho pra Velvet te dizendo, né? Sempre tem uma mãe por trás, né? A verdade é essa, sempre... É verdade. A gente está sempre lutando. Sempre. Eu sou a Cibele, também sou natural de Rio Grande, sou mãe da Isa, de 13 anos, uma pré-adolescente, e do Gui, de 6 anos, né, um menininho muito levado, sapeca. Ai, que a gente tava falando. Ambos autistas, e a Isa tem um autismo nível 1 de suporte. Se é que a gente fala de nível, né, Tanara? Porque essa é uma questão mesmo. eu sempre digo, os níveis, eles mudam conforme as fases. A Isabelle, eu poderia dizer que ela já esteve no nível 2 e hoje ela conseguiu se desenvolver, estar no nível 1, mas tem algumas questões que ainda eu poderia dizer que ela ainda continua no nível 2, principalmente a parte de socialização, né? E o Gui tem nível 2 de suporte, já teve uns atrasos no desenvolvimento mais significativo. E através do diagnóstico do Gui é que eu senti a necessidade de conversar com outras mães, principalmente com mães que já passaram por coisas que eu estava passando naquele momento. E foi a partir daí que eu decidi trazer a questão da cannabis medicinal, né? E aí a gente fez um grupo para falar sobre isso e do grupo foi se tornando, aumentando, se tornando e hoje se tornou uma associação, que é a Associação Te Amo. Então, assim, me deparei com o autismo do Gui, foi o que trouxe toda a mudança na minha vida. Porém, eu fui descobrir que a Isa era autista depois. Isso que eu ia perguntar. Quando tu enxergou nele, aí começaram as suspeitas em relação a ela. Porque assim, Tanara, o que acontece? O Gui, ele apresentou atraso de fala, demorou para caminhar, o Guilherme demorou para se comunicar de certa forma, nem apontar, ele apontava. Sim. Então, ele apresentou muitos atrasos no desenvolvimento. E a gente já ligou um alerta. Claro. E a minha Isabelle, na fase do Gui, a Isabelle caminhou muito cedo. A Isabelle falou muito cedo e falava palavras completas.
de palavras difíceis, falando íngreme, essas coisas assim. E ela fazia conta muito, muito cedo. E a gente achava assim, nossa, ela é muito inteligente, que linda! E, na verdade, era o autismo também que estava se manifestando, né? Ela já fez o uísque, não? Ela fez e eu não lembro agora bem o resultado. Sim. Mas, assim, ela tem uma inteligência, né, a mais acima. E aí a gente não notou o desenvolvimento. Porque foi Mas até quando então... vem mais um, a gente consegue observar um pouco melhor, Só que né? Alguns quando pontos. ela entrou para o ensino fundamental, que ela começou a se excluir e entrar, parecia uma depressão infantil, eu disse, não, para aí, tem alguma coisa diferente. Sim. E aí eu fui buscar o que estava acontecendo com a Isa. E aí um detalhe muito importante da minha maternidade foi que eu não sofri o luto no diagnóstico do Gui. Porque quando eu recebi o diagnóstico do Guilherme, eu pensei, agora eu sei o que é, eu sei porque ele é diferente das outras crianças e a gente vai em busca do tratamento, das terapias, do que ele precisa. Que é uma luta, né? Sim, pois é, então. E da Isa, eu sofri. É. Porque da Isa eu pensei, nossa, onde foi que eu errei, que eu não vi, deixei passar? Sim. Como que eu observei culpa, o Guilherme? né? A culpa. A maternidade em si, ela já vem com muita culpa. Exato. Né? É. E, por exemplo, o Leon não tem nenhum diagnóstico. Há algum tempo a gente começou a perceber algumas coisas que a gente não percebia antes. A gente começou a se questionar. E aí, o que o psiquiatra do Levi falou pra nós? O nosso ambiente está propício para ele não apresentar sinais. Porque ele está organizado para o Levi, que já tem o diagnóstico dele de autismo, a questão da sensibilidade sensorial. Então, quando começou a cair a ficha que poderia ter uma questão com ele, começou a culpa. Porque eu pensei, como é que eu não vi isso antes? Exato. Se o Levi tá ali me mostrando tudo, né? Mas, assim, maternidade tem muita culpa. Tudo é uma culpa, né, gente? Porque eu não vi porque não sou especialista. Exatamente. Né? Porque é a primeira vez que eu estou sendo mãe de um menino autista, ou mãe de um menino com nanismo, mãe de uma menina, uma adolescente, uma pré-adolescente. É muito, né? Muito Mas aí nos mostra que cada um realmente é único. Que não significa que um apresentou muitos atrasos, que é autista, mas o outro que não apresentou atrasos não é. Não, é também. Cada um é único, cada um tem suas dificuldades. O Guilherme tem dificuldade. O Guilherme socializa muito bem. O Levi também. Adora barulho, adora estar no meio das pessoas, se comunica muito bem. A Isa não. O Guilherme tem um atraso na parte de pedagógico, cognitivo. A Isa não. Então, sim, é muito até diferente. mesmo dentro do próprio estereótipo, né? Eles são, porque a gente também, muitos acabam colocando todo autista numa única caixa, né? E aí, como tu me traz também da Isa, né? Já foi investigado também as altas habilidades de superdotação. O ISC é das altas habilidades? É o teste de altas ela habilidades. traz bastante, né? Exatamente. E a gente vê muito isso, né? Esse interlaçamento, né? Muitas questões juntas, as pessoas buscam um padrão, né? De comportamento. Exatamente. A comunidade exige que a gente tenha um padrão de comportamento. Todo mundo tem que se comportar dessa forma, tem que agir dessa forma. Isso é tudo, né? O do olho no olho. Ah, mas ele olha no olho? Exato. Tá, mas não é uma questão. Cada um é um espectro. Eu sempre falo, é um espectro, cada um é de um jeito. Exatamente. E a Isabelle, ela fala assim pra mim, mãe, as pessoas olham pra mim e dizem que eu não tenho cara de autista. Sim. Eu falei, tá, minha filha, tu perguntou para as pessoas o que seria cara de autista? Não, e eu sempre cara uso é também autista? muito... Pelo amor de Deus, que bobagem, né? O exemplo do Guilherme, porque muitos dizem, mas autista não gosta de barulho, né? Aí eu digo, mas o filho de uma amiga adora barulho. Exatamente. Então a gente não pode se basear apenas por padrões, né, impostos. Exatamente. E voltando na história da cartilha, me conta uma coisa. Quando ele entrou na escola, tu acreditou que tu viu que teve uma aceitação das pessoas que estavam ao redor dele em relação à cartilha? Melhorou? Quando não melhorou? eu comecei a buscar escolas para o Theo, eu visitei diversas escolas no Cassino, porque nós somos de lá. Então, o que eu buscava nas escolas? Onde ele pudesse ter acesso. Acessibilidade, né? Não só a inclusão. Porque o nanismo que mais pega nessa deficiência é a parte da acessibilidade arquitetônica, né? E como a gente estava falando de padrões, dentro do nanismo existem hoje já 700 tipos diferentes. Então, em todas as deficiências, a gente não pode, né, colocar em caixas. Porque o TEL tem um tipo extremamente raro e diferente do acondroplásico, que é o mais comum. Até mesmo na questão de tamanho, na questão de comorbidades, né? Então, a nossa busca sempre foi essa de acessibilidade. Então, eu visitei várias escolas. Uma escola chegou ao ponto de... Ele teria que estudar no segundo andar, teria que descer 4 vezes a escada numa tarde. Chegar, intervalo, claro. E eu cheguei a sugerir se não poderia trocar, então, para uma sala de aula no andar térreo. Não seria possível. Aí tá, fui, né, busquei outra escola.
E aí, depois que a pessoa viu, né, que a inclusão está em alta, me procuraram para buscar uma parceria, um desconto, uma bolsa para ele ficar na escola, sendo que somente para dar visibilidade, né? Foi quando eu me deparei, então, com uma escola municipal, que é a Débora Saião, que para mim é uma escola, assim, utópica. Eu não posso falar, porque eu tô sempre ali na volta, porque eu faço ensaios, né? Ali atrás, eu sempre vejo as crianças se divertindo demais. Já vi as professoras levando as crianças ali atrás para brincar também no corredor. O espaço já chama atenção, né? Quando a gente passa por ali. E aí eu já tinha inscrito, a gente estava na lista de espera, né? Mas eu não sabia que, se eu especificasse que ele tinha deficiência, ele teria prioridade. Sim. Então, a gente estava num número muito lá para baixo, né, na lista. E eu cheguei na escola para visitar e ele saiu correndo da escola. Tinha uma pracinha no meio do saguão, assim, e ele foi correndo, foi para a pracinha, já estava assim, ó, interagindo, né? E aí a diretora começou a conversar comigo, né? Começou a ter interesse sobre o tema. E aí ela me passou, a gente nunca recebeu nenhum aluno assim, mas a gente está disposto a contigo, né? Sim. Tornar a escola só ver acessível. Alguém querendo, tipo, não pra sei, mim, mas eu gostaria de... isso aí já... Exatamente. Para mim já foi essa, deu, né? A escola escolheu a gente, não foi nem a gente, né? E aí a gente começou nessa época, eu ainda não tinha cartilha, eu já estava trabalhando na ideia, né? Mas ainda não tinha ela pronta. E aí ele começou. E aí o que eu comecei a reparar? O que acontece muito, tá? Principalmente, né, na deficiência dele. A gente chegava, como ele é muito pequeno, ele tem 11 anos, mas ele tem a altura de uma criança de 2, 3 anos. Ele tem 95 centímetros de altura. Então, a gente chegava e as crianças viam ele correndo, já falando, né? E diziam assim para os seus pais, mãe, olha lá, ele corre, ele pula, né? Ele fala. Porque achavam que ele era uma criança de menor idade. Exatamente. E as mães pegavam, eu percebia muito nos olhares. Porque não é questão de tu falar, né? Sim. Mas é a forma com que tu fala. Tu te comunica de outra forma. Exatamente. Então, eu via as mães pegando pela mão e dizia, ele tem um probleminha. Entendeu? E aquilo me incomodou muito. E nessa escola em questão, no início do ano, eles fazem cirandas, né? E aí eu sugeri para a diretora, e foi aberta, de falar sobre a deficiência dele. E isso foi um divisor de águas também na escola. Tanto que depois as mães vinham e disseram, olha, meu filho tem me corrigido na rua, que eu não posso apontar, que a gente não pode apontar, que a gente não pode rir, né? Que isso não é feio, né? Que não é legal. Fantástico. Então, quando a escola se abre, né? Por isso que eu falo que aquela escola, assim, tem teu coração. Tanto que no primeiro dia de aula do Theo no ensino fundamental, quando a gente saiu da escola, o Theo foi o primeiro dia de aula, ele entrou no portão e eu saí chorando. Eu não sabia para onde eu ia, eu fui para onde? Dentro da escola, abraçada na diretora. Tipo, ele tava de boas, né? Até quero mandar um abraço pra Roseli, pra Belissa, né? Pra Gisele, esse acolhimento, que foram as professoras. Não tem. Toda a diferença. Esse acolhimento, né, que faz falta. E outra coisa também, a gente tá em constante aprendizado, aprendendo todos os dias, né? Tem que conversar, olha, como é que eu vou me pronunciar, como é que eu vou falar, né? Vou perguntar o que ele tem, o que não tem. As pessoas, eu acho que ficam com um certo medo, né, Velvet? De perguntar mesmo, né? Exatamente. E aí, voltando na cartilha, que a gente vai falando. E aí, voltando na cartilha, então, eu tinha finalizado o projeto e eu ia apresentar ela no Senado Federal, numa audiência pública, para a Comissão dos Direitos Humanos e o MEC. E aí a escola se mobilizou, todo mundo se mobilizou para fazer rifa, para mim poder ir. E aí a gente foi, lançou o projeto lá. E quando eu voltei com a cartilha, aí a escola toda trabalhou o tema em todas as turmas, né? Então foi um momento assim. Muito legal mesmo. Não, muito útil. Eu falei pra vocês até no início, né? Que se eu tivesse tido esse conhecimento desde criança, obviamente teria passado muito menos vergonha pelo mundo afora, né, gente? E o Gui, ele teve o diagnóstico com que idade? O Gui teve... Nós começamos a investigação a partir de 1 ano e pouquinho, assim. Cedo, ele teve diagnóstico por volta dos 2 anos e 5 meses. Que bom isso. E aí, a Isa foi um pouquinho mais distante, ali quando entrou no ensino fundamental. Acho que o ensino fundamental dá 6 anos? Isso, por volta de 5, 6 anos, mais ou menos. O Levi teve bastante dificuldade do fechamento do diagnóstico dele. Porque a gente passou de neuro, e ninguém fechava o diagnóstico. Só o da disfunção sensorial, que realmente é muito forte, né? Mas não fechavam o de autismo. Até que fizemos uma troca, tipo, para tudo que tá fazendo.
né? Porque como falta informação para todos os lados, né? Até para quem está atuando na área hoje em dia. Então, para tudo e vamos começar do zero. Foi a nossa decisão. Aí começamos do zero com o psiquiatra, o Rafael. Aí dali, sim, começamos a investigação de tudo. TEA, TDAH, bipolaridade, tudo, assim, do zero, até conseguir fazer um fechamento do diagnóstico. Porque como o autismo ele é esse espectro, a gente não consegue definir no meio da turminha, ele interagia bem. Ele estava bem naquele ambiente dele ali, né? As outras coisas aconteciam quando ninguém estava vendo. Mas Exato. desde E pequenininho hoje, repararam os sinais. nós já reparamos por conta dos atrasos mesmo de Sim. desenvolvimento, né? Porque ele, assim, por exemplo, tinha uma afilhada que ela é 8 meses mais nova que o Gui. E chegou um certo momento ali que ela tinha 8 mesinhos e ele tinha mais. E aí ele demorou muito para falar. Sim. E aí a gente já via que ela balbuciava, o Guilherme não balbuciava quando bebê. Então, várias coisinhas foram acontecendo. Sim. Que a gente foi ligando um alerta, né? Mas hoje a dificuldade, Tanara, para mim conseguir o diagnóstico do Guilherme, eu passei por quase todos os neuros na cidade. Eu sei bem como é que é essa questão. Né? Então, tu imagina assim, hoje nós, como tu mesmo diz, né? A gente tem... não, vamos parar tudo e vamos começar do zero. Mas quantas pessoas não têm condições disso, né? Da gente não... realmente, porque a informação, ela falta, mas quando a gente vai no médico, a gente espera que esse médico saiba, pelo menos, nos dizer... uma luz. O que eu faço a partir de agora? É isso, é aqui, vai por ali, vai por lá. E quando tu chega no médico, o médico às vezes não sabe também, e tu percebe que ficou uma pontinha ali que não se alinhou. Porque a mãe que está dentro de casa, a mãe e o pai que está dentro de casa com a criança, sabe, né? Quais são, não, mas para isso, não tá legal, Sim. não, isso não é assim. A gente nota essas questões. E quando tu encontra um médico que às vezes não valida o que a gente fala, aí, né, é uma luta sem fim. Então, assim, nós buscamos muito. O Guilherme tem 3 diagnósticos de 3 neuros diferentes, um em cada cidade. Nós fizemos um em Pelotas. Aqui em Pelotas, foi o primeiro diagnóstico, foi aqui em Pelotas. Depois foi em Rio Grande, para depois nós conseguimos o Dr. Rogério Pérez, que é em Porto Alegre. Então, ele tem 3 para não dizer assim, não ficamos na dúvida, não ficamos na dúvida. Mas antes desses 3, foram muitos outros em Rio Grande que as pessoas não identificavam. Nossa. E essa questão de diagnósticos, né, é um geral, né? Isso cai em todas as doenças raras, em todas as deficiências, né? Quando eu me deparei, eu fechei o diagnóstico do Theo também com 3 anos, quase 3 anos. Isso que eu ia te perguntar, se tu descobriu na gestação ou se foi após? Eu descobri na gestação por ser uma deficiência física, né? Então, ela detectou que os membros longos dele não estavam se desenvolvendo. E ali já foi onde a gente começou, né? Porque os primeiros sinais. Que eu sempre trago muito a questão do desconhecimento ou a forma, né? Como é passada essa notícia para as mães, para as famílias, né? Naquele momento que a gente está tão vulnerável, né? Vamos dizer assim. A gente está esperando, a gente está sem saber o que esperar, muito na verdade. Hormônio, muito tudo. Então, foi me passado que o Theo nasceria não, ou com síndrome de Down, ou pequeno, por sermos pequenos na nossa família, né? Sim. Mas espera até nascer. Então, foi dessa forma que eu recebi. Quando eu recebi isso, claro, realmente, né? Se abriu um chão, e aí vem aquela questão de por que comigo, né? Todas essas questões que a gente sabe. Vem a questão do luto, né? Que eu não gosto muito de usar, apesar da psicologia retratar desta forma, né? Mas eu gosto de falar sobre processos, né? Então, a gente tem que ressignificar, a gente tem que... desconstruir o filho que a gente sempre esperou a nossa vida inteira, que a gente brinca com as bonecas perfeitas. Eu sempre falo isso nas palestras que eu vou, né? A gente idealiza o filho perfeito, a sociedade faz com que a gente idealize o filho perfeito, nas bonecas perfeitas, nas brincadeiras, né? Então, nunca é falado pra gente a possibilidade de a gente gerar uma criança com deficiência. Isso não é falado. Exatamente, isso é um tabu. Eu ia dizer isso agora. Isso não é falado na gestação inteira. É como se não existisse essa possibilidade, Exatamente. Né? Então, é possível, né? Sim. Não, e a gente tem visto cada vez mais aí, Cada vez mais. Então, isso foi detectado ainda na gestação. E aí, eu tive que esperar o Theo nascer. Então, eu decidi ressignificar isso depois de um tempo, né? Disse, não, vou curtir minha gravidez até o final. Tô bem, ele tá bem. E vamos... Tá se desenvolvendo bem, tá todo mundo bem, claro. Aí, ele nasceu realmente muito pequeno, mas nasceu assim, ó, plenos pulmões pro mundo. Ele já chegou dizendo que veio. E aí começou a nossa batalha, né? A busca por um diagnóstico. Sim.
Porque o diagnóstico faz toda a diferença, né? Pra gente conseguir entender. Não é só porque tem uma deficiência, mas saber um plano, né? Pra buscar qualidade de vida para aquela criança, para os nossos filhos. Não, E a dúvida, né? Rumo. A dúvida de tu olha, assim, eu tive Exatamente. momentos que eu olhei o Gui e a Isabelle e eu digo assim, meu Deus, será que é? Será que realmente é autista? Será que não é? Essa dúvida é muito cruel. Porque tu não consegue traçar uma linha. E é algo que a gente não vê, que não é palpável como a deficiência do Theo, né? Então, imagina quantas deficiências, doenças raras, a gente custa tanto, as mães custam tanto a conseguir um diagnóstico, que às vezes demora, assim, ó, tu perdeu muita qualidade de vida daquela criança. Com certeza. E geralmente as mães, quando elas buscam um médico, ela já leu, ela já se torna buscou uma informação, ela já se torna O Thiago uma ainda falou isso no especialista. caminho pra cá. Que eu entrei de cabeça na disfunção sensorial, que foi o primeiro diagnóstico, entrei de cabeça no autismo e assim, eu saio sem mais do que vários especialistas, porque eu afundei. E o olhar vira um filtro, né? Porque aí tu começa já a identificar essas Sim. coisas. E aí o que tu sente falta é que os médicos têm que ser... O médico tem que te tratar dessa maneira, tem que ter esse filtro quando ele olha, pra validar o que tu fala. E isso não acontece. Então, a gente se sente realmente perdida por... São questões que tu tá vendo que o teu filho, não, mas ele tem uma diferença, eu preciso saber o que é. E aí, quando chega no médico, o médico não sabe realmente, tu fica perdida. E essa dúvida é cruel, né? A pandemia também deu muito, como é que fala? Espaço pra eles culparem os médicos. Ah, mas é que pegou pandemia. Sim, virou uma E desculpa. menino, né? Eu não sei se vocês ouviram, Sim. mas eu ouvi a Menino frase é mais assim, à frente, menino já é mais atrasado. menino, Aham. não, mas é menino é preguiçoso. Ele não fala porque menino é assim mesmo. É. Ele vai demorar mais, né? E aí eu tenho a Isabelle, né? E eu já ouvi falar assim, não, mas afasta um pouquinho da avó, a avó tá mimando. Assim, se fosse verdade, mas mas é eles que estavam ferrados, porque as duas avós mimam aqueles dois. E Ah, coisa mas boa, é né? avó, né? Coisa Não tem. boa. Mas você tá comparando porque a filha mais velha é menina, então tu não pode comparar. Para aí, gente. Não é assim, né? É verdade. Não é Mas, assim. E a questão do autismo ainda é um neuro. Agora, na questão de doenças raras, de muitas doenças raras, né, e outras deficiências, é um geneticista. Mais e aí a gente difícil, se né? Passou por essa depara fase com o outro. com uma barreira muito maior, porque são muito, muito poucos. Até eu fui numa palestra em Porto Alegre, se eu não me engano, a gente tem 180 geneticistas somente. É muito Rio difícil. Grande tem uma, né? Rio Grande tem uma. eu já fui nessa Mas mesmo dentro da especialidade genética, né, genética médica, eles também não têm o conhecimento total, porque a cada dia, o unanismo, quando eu fechei diagnóstico, eram 400, hoje já são mais de 700 tipos catalogados pela medicina, né? Ainda poderia ser ele mais um. Dentre algumas doenças raras que se descobrem aí, que tem uma entre 250 crianças no mundo. Sim. Né? Então, é um desconhecimento e a gente precisa explorar muito essa questão de pesquisa, de genética, de falar sobre essa especialidade, né? Então, o Theo, quando ele nasceu, eu fiz um teste genético para acondroplasia, que é o tipo mais comum, que era só o que se falava. Deu negativo. E aí eu fui, busquei a geneticista, né? E a gente fez outro teste e aí ficou nessa de acondro ou hipocondro, né? Mas a gente não sabia ainda o que era. E eu também E esses exames tu teve que arcar ou conseguisse pelo plano a gente conseguiu. Ah, que bom. E aí entra outra barreira. A gente ainda tem outra barreira privilégios. E quem não tem nem acesso à informação e quem não tem plano de saúde, imagina a barreira. Aí eu cheguei nessa barreira. Exatamente. Porque hoje o Theo usa todo o sistema SUS, né? Que a gente tem um centro de referência genética e multidisciplinar, que é o Hospital de Clínicas em Porto Alegre. A né? gente já conhece. Na verdade, ele é uma referência nacional, porque tem uma doença rara chamada mucopolissacaridose, que os testes genéticos começaram em Porto Alegre. Então, veio gente do Brasil inteiro para participar desses testes, né? Mas eu custei a chegar lá. E aí eu dizia, então, o Theo tem acondroplasia, esse nome que eu nem entendi o que era. E aí, o que me moveu aí atrás do diagnóstico foi saindo de um posto de saúde quando o Theo tinha 8 meses. E uma mãe olhou para mim também com uma criança de colo, né? A questão da ignorância, da falta de informação, que eu falo que eu entrei para ativismo por causa dessas questões. E ela olhou para mim e me disse assim, por que é tão pequenininho se a minha filha também tem a mesma idade dele, né? Porque eu não Aí dei veio comida pra ele. os moça. gatilhos. E aí eu Dá disse uma pra raiva ela disso, né? assim, ele tem acondroplasia. Sabe quando tu percebe que se forma um ponto de interrogação na cara da pessoa? E aí ela disse assim, ela não falou nada, eu disse assim, não. Aí ela olhou pra mim assim, respirou fundo, e aí ela disse assim, eu não sabia que essa raça nascia de gente normal. Ai, meu
Meu Deus do céu. Meu Deus. Foi essa frase que me moveu a buscar entrar para ativismo, porque eu pensei, claro, eu custei um pouco, né? Eu me fechei, eu não sabia nem o que falar naquele momento. Eu pensei, depois milhões de respostas que eu poderia ter dado, mas naquele momento eu não consegui. E aí, o que eu pensei, né? Depois de um tempo ressignificando todo esse sentimento, que a nossa sociedade estava carente de informação. Por conta da ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Exatamente. Então foi aí que me moveu, que eu encontrei uma comunidade, fui para São Paulo num primeiro encontro de famílias com nanismo, e aí eu consultei com um geneticista lá em São Paulo, também não fechou o diagnóstico do TEL, e aí eu fui parar na Fiocruz, no Rio de Janeiro, que também é um centro de genética, né, especializado. Hoje ele atende pessoas do Brasil inteiro em várias questões. Lá a gente fechou o diagnóstico e uma coisa muito importante, que é o acompanhamento genético familiar. Né? Isso é muito importante, porque lá a gente fez um teste de DNA, tanto eu quanto o meu esposo, né, para saber o porquê, né? Sim. Então foi detectado 5 mutações genéticas no meu DNA. Olha só. Então, e uma mutação no meu esposo, né? Só que o gene do Theo é recessivo, ou seja, eu e ele temos o mesmo gene. Quando a gente se encontrou, nasceu o Theo, né? Então, isso é muito importante, esse acompanhamento, tudo isso. E aí foi me passado que existia o Centro de Referência em Porto Alegre. E aí inicia a batalha. Quando eu voltei para Rio Grande, eu fui atrás, né, do sistema GERCOM. O nosso grande sistema GERCOM, que é a regulamentação do Estado. Agora vai começar a dar uma palpitação grande no nosso coração quando se fala em GERCOM. Então, isso em 2016, o GERCOM ele era somente metrópole. Né? O interior era pouco fomentado ainda e utilizado. Então, quando eu fui dar entrada no posto de saúde, que é a forma certa, correta da gente, né, conseguir acesso, eu fui na pediatra do posto, peguei o encaminhamento e levei na Secretaria de Saúde. Chegando lá, passei todas as informações e aí não vinha. E ele foi cadastrado e não chegava, e não chegava, e não chegava, e não chegava, não tinha notícia. E aí eu disse assim, isso não pode acontecer. O que eu fiz? Fui estudar o sistema GERCOM. Fui para Porto Alegre criei uma frente parlamentar, a primeira no Brasil, de pessoas com nanismo. Criei um movimento Outubro Verde, que o nanismo é comemorado sempre em outubro, né, no dia 25 de outubro. E aí eu consegui uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde. E aí lá foi passada essas questões. E aí eu fui a saber, né, que o interior ele tinha menos prioridades, digamos assim. Eles tinham prioridade para as metrópoles. Sim. E que a forma de encaminhamento estava errada. Só que daí também existe... Ninguém nem te informou também quando tu estava lá no local. Exatamente. A capacitação, a questão de informação, né? E aí, no fim, eu acabei conversando muito com o pessoal da secretaria, consegui explicar para eles como é que deveriam ser feitos os encaminhamentos para as pediatras, né, nos postos de saúde, e a gente conseguiu. Mas a gente sabe que hoje o sistema GERCOM ele já está funcionando também no município. Então, qualquer consulta que tu vá fazer no município de Rio Grande, até mesmo do posto de saúde para a FURG ou do posto de saúde para qualquer outro especialista, vai cair no sistema GERCOM também. E aí a gente cai nessa questão de não capacitação. Sim. Né? E isso me fez abrir os olhos e começar a ensinar outras pessoas também, não só do nanismo, né? Porque eu acho que quando a gente se torna mãe ativista... Eu já ia dizer sempre uma mãe, aquela frase clássica. Exatamente. A gente acaba se tornando especialista e a gente acaba, pelo menos eu acabei enxergando que o nanismo foi só uma porta de entrada. Mas quando a gente levanta uma bandeira, a gente levanta uma bandeira para todas as deficiências. Não tem como a gente não ajudar outras, né? E aí eu comecei a conversar com outras mães, com outras deficiências. Hoje eu participo, né, e atuo assim com diversas causas, diversas outras deficiências também, no sentido de nortear, passar informação, ensinar como ter acesso, assim como eu tive, porque eu pensei, como foi difícil eu conseguir acesso? Então, por que não ensinar outras pessoas a também conseguirem acesso? Já que é tão difícil, né? O pessoal me pergunta bastante, tipo, como começar? Como eu começo pra ir atrás, sabe? Não, e hoje, infelizmente, né, Velvet, nós continuamos com 2016, tu disse, 2016. Né? Que encontrou dificuldade no GERCOM. Então, nós continuamos em 2025 com as mesmas dificuldades. Exatamente. Hoje o GERCOM, ele é
ele está dentro do município, né? Ele funciona ali dentro do município, funciona entre aspas, né? Sim. Mas as famílias continuam tendo as mesmas dificuldades. Porque o que acontece? Quando passa pela regulação do GERCOM, o preenchimento do questionário lá no posto de saúde pelo médico, ele foi feito de forma errônea. Exatamente. E aí o que acontece? Ele trava, se fica como pendência dentro do sistema, e a família ela acredita que está na fila, tá aguardando. e ela nem entrou para fila ainda. Cai Então, num assim, limbo. Cai num limbo. E assim, o que acontece? Depende de quem está no posto de saúde. Abra os e-mails, abra as notificações, pegue todas as pendências e ligue uma por uma, solicitando que as famílias retornem ao posto para verificar aquelas pendências. Só que isso não acontece por diversas questões. Às vezes a família às vezes não atende, ou às vezes é dificuldade na UBS mesmo, não tem a questão da internet, não tem a questão, às vezes, do telefone fixo, Sim. enfim, né? Ou, às vezes, mesmo é falta de vontade em alguns lugares. A gente sabe, Sim, né? sabe. Todos os lugares tem pessoas que Sempre tem estão ali no meio. para fazer o seu trabalho e outras não. Só que as famílias, elas ficam perdidas nisso. Exatamente. E aí a nossa briga como associação, né, aí tá levando um pouquinho pro lado da associação, é exatamente isso, de mostrar para as famílias que existem as ouvidorias, a gente tem que ir buscar saber se, peraí, eu dei entrada, porque hoje para te ter entrada no TEACOLE, o TEACOLE não é só para autistas, é também para investigação. Então, as pessoas que querem entrar no TEACOLE para investigação também, ela precisa passar pelo OBS, mas ela precisa retornar lá para saber se realmente foi encaminhada, se não teve nenhuma pendência. Já que a gente não pode ficar aguardando alguém avisar, olha, teve pendência ou não teve, é bom que a gente faça isso. Então, a gente sempre instrui. Guia essas famílias que querem ajuda para começar uma investigação. E isso, quando as famílias procuram a associação, a gente faz o primeiro acolhimento e aí, olha, vai fazer a investigação, então a gente já dá um norte e segue passo a passo. A nossa ideia não é porque, assim, ó, às vezes acontece que as famílias chegam lá e elas chegam já que conversou com mais alguém e é encheiro de informação e as famílias voltam e às vezes a mãe tá assim, ó, desesperada que ela não sabe por onde começar, de tanta informação. Sim. Então, o que a gente faz? Olha, qual vai ser a prioridade agora? Vai ser a investigação? Vamos, então, traçar uma linha. Então, a gente traça um passo a passo, individual, para cada família e mostra para ela, agora tu vai no posto médico. E aí, geralmente, a gente dá por escrito o que ela vai solicitar, porque, às vezes, a gente está tão assim, ó, sem saber por onde ir, que quando tu chega na frente do médico, tu não sabe exatamente o que falar. E não é que tu não saiba, é que tua cabeça tá a mil. É muita coisa, né? entendeu? Então, o que a gente faz? A gente faz por escrito. Olha, solicitamos que essa família tenha uma investigação, né? Ela já tem um parecer da escola. Se está na escola, é importante solicitar o parecer, porque é mais uma coisa para comprovar ali. Porque o GERCOM, ele precisa... Tá? Quando tu vai solicitar o neuro dentro do sistema GERCOM, ele precisa comprovar o motivo de estar sendo... está sendo encaminhado, investigado. E nessa comprovação, quanto mais documentos tu tiver, melhor, entende? Sim. Então, a gente olha, às vezes, famílias que elas solicitaram agora, por exemplo, e já estão entrando para fila. E outras que já... Às vezes, a gente encontra família que diz assim, mas eu tô há 4 anos, há 2 anos esperando. Eu tenho famílias há 5 anos Mas ela provavelmente não tá mais esperando. Ela foi lá, mas ela foi... Aí o que eu orienta? A gente orienta muito, porque, né? Porque muitas vezes volta, né? Volta. E ela acha que tá esperando, mas exatamente. na verdade voltou. E aí volta pro final da fila. Uhum. Sim. Né? Porque ela a fica questão com da genética mesmo, muitas estavam sendo encaminhadas como genética pediátrica, que foi o caso do Theo, depois que a gente veio a saber. Sim. Mas a genética pediátrica vai te encaminhar para um Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre. O Hospital Santo Antônio, a gente foi descobrir, não existe mais a geneticista se afastou, mas também não foi informado no sistema. Então, falta essas lacunas sendo preenchidas. Na verdade, é que é um sistema tão grande, né? Falta capacitação, falta políticas públicas que fiscalizem para que isso funcione. Né? Sim. Né? Então, o que eu sempre oriento as famílias é conheçam os seus direitos. Porque quando a gente conhece o nosso direito, quando a gente chegar para conversar com a pessoa, tu não vai estar falando com uma pessoa totalmente leiga. Né? Tu vai estar questionando o direito que é teu, que não é um favor. E aí ninguém mais te pega. Sim. Então, essa é a diferença. Né? Quando eu fui me reunir com esse secretário da estadual, e eu tive que fazer um e-mail, né? O que eu fiz? Eu tive que ligar para a Central Reguladora de Vagas, informar que eu trabalhava, né? Para conseguir informação. E aí me passaram, né? Não, é só trocar aqui, foi gerado errado, não vai cair no hospital de clínicas, né? Mas isso tem que ser feito pelo... E eu disse, é só isso? É só ligar para cá.
É só isso. Por favor, tem certeza? E aí eu fiz questão, Sim. né? Fiz um e-mail, copiei secretário, todos, né? E pedi, por favor, que levantem, né, da cadeira, peguem o telefone e só façam a ligação, porque é só isso que a gente precisa, né? Então, ninguém aceita a mudança, ela não é esperada por ninguém. Às vezes, só com um soco no estômago, né, com um desconforto causado, é que a gente vai começar a enxergar e vai mudar. Então, por isso que o meu trabalho é sempre nesse sentido, né? Assim como a associação da Te Amo, né? É nortear essas famílias, é dar conhecimento a essas famílias. Pessoas para nortear as famílias, Exatamente. sem dúvidas. Mas eu vou fazer uma confissão agora que eu acho assim um desabafo. É muito cansativo. É muito Tenho cansativo muita porque assim, certeza. a sensação é que a gente está lutando, está trazendo informação, mas que as coisas não andam. A gente faz um passo para frente, 2 para trás. E aí às vezes a gente se depara por famílias, porque tu falou assim, né, Velvet, busquei geneticista, vai a Porto Alegre, e às vezes tu sabe, né, Tanara, e a gente tem ali, tu diz o Dr. Rafael, né, a gente tem acesso, de certa forma. E quando tu encontra famílias, às vezes, lugares, e eu acho que foi isso que me motivou em relação à associação, foi quando eu sabia, por exemplo, que o canabidiol no meu filho deu resultado, que poderia dar resultado em outras crianças. Sim. Mas aí o canabidiol custa R$560. Que jeito isso? Entendeu? Como é que eu vou falar de canabidiol para uma família que às vezes não tem condições? Como é que a gente vai falar de geneticista para uma família que não tem condições? Como que a gente vai falar de parecer, de avaliações para famílias que não têm? Né? Porto Alegre para ti tu conseguiu, para nós a gente ali na minha casa a gente faz uma vaquinha, faz isso, faz aquilo. Mas o importante do conhecer os direitos é que a prefeitura custeia o transporte, né? Então, quando a gente tem acesso, eu não quero pedir um favor, por favor, me leva para Porto Alegre. Não. É direito. É direito. Eu consegui a vaga em Porto Alegre porque Rio Grande não pôde atender o meu filho, então E tu tinha conhecimento. Não, eu fui ter esse conhecimento depois que a gente conseguiu o encaminhamento. Porque é isso que é cansativo, né? Porque às vezes tu sabe ali essa questão dos direitos, tu sabe como é que tu poderia fazer, mas tu empaca em alguma barreira, de repente. Exatamente. E eu aí, acho que as famílias também têm muito essa receita. Mas como é que eu vou para Porto Alegre? Pelo amor como é de que eu vou ir Deus. até lá? É muito eu não tenho difícil. nem como ir ao centro pegar uma medicação na farmácia pública, né? Exatamente. Mas e aí que entra nessa questão da informação. Não, tu tem direito ao passe livre, né? Eu comecei Dentre agora tantos coletivo direitos, a me né? informar um pouquinho, assim, sobre o SUS, né? Porque, por exemplo, assim, ó, a gente chegou num ponto lá em casa, né, que tem as medicações, só que nós não temos um filho atípico, nós somos uma família atípica. Então, tem a minha medicação, tem a medicação do Levi, tem a medicação do Thiago. Sim, se torna uma coisa Aham. inviável. Para conseguir que a receita seja feita novamente, a gente tem que pagar a consulta. 500 de um, 500 do outro, 500, né? A medicação. De um, 280, do outro, 270, da minha, 157. Isso dá mais de R$2.000 num mês. Fora as terapias. Fora, psicóloga, psiquiatra, fora isso. É. Aham. Então, agora eu comecei a entrar um pouquinho mais nessa questão do SUS. Aquilo, conhecimento. Eu não tinha o conhecimento, pensava, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu coloquei nos stories para as gurias assim, olha, não sei mais como arcar com isso. Sabe? Porque, a gente trabalha pra caramba. E não dá mais pra arcar, porque os 3 indo no psiquiatra dá 1.500 em um mês. Mas a medicação, não tem como. Falei pra elas, eu vou deixar a minha medicação pra reduzir um psiquiatra e reduzir a medicação. Só que o meu é um tratamento. Se eu parar, pode dar um curto, Claro, né? Pode não, exatamente. vai dar e deu até nos dias que eu resolvi. Que eu ia dar jeito, né? Aí elas me falaram, não, vai na UBS mais próxima, que é a da tua casa, né? Conversa com as meninas que elas fazem a renovação. E eu pensei, nossa, mas como? Eu nunca vou ali no posto. Gente, foi tão fácil que eu fiquei me sentindo ridícula até. Eu cheguei ali e falei, eu vou no psiquiatra, essa aqui é a minha receita. Ela falou, não tem problema. Me colocou ali na lista, eu passei e mostrei a receita. Falou, não, tu tem ainda pra 30 dias, né? Não, volta aqui tal dia, e aí até quarta-feira, que é o dia da receita que eles fazem, a gente faz pra ti. E eu fiquei assim, será que é só isso? Exatamente. A gente até fica pensando, meu Deus, mas foi tão fácil assim. Será que eu falei alguma coisa errada? Tipo, não é isso, e ela tá entendendo errado? Aí eu repeti, tipo, a mulher deve ter pensado, é isso, criatura, é isso que eu tô te falando, sabe? Aí eu falei, não, mas eu tenho essa, mas aí depois. Não, depois tu só vem aqui, que nem tu fez hoje, dá o teu nome, quando passar aqui tu me diz qual é o remédio. Mas isso também varia de posto para posto, Muito né? obrigada. Porque tem postos muito que tem BS. funcionários que Não, desconhecem. é aquele, todos os Ou lugares te tem um mandam ir profissional que não é direto profissional. na secretaria. Porque, na verdade, também o sistema parece que ele é programado
pra Pra te gente barrar. não ter acesso. É tudo pra, ele cria muitos Parece que problemas falta, pra cansar cria a gente, barreiras né? exatamente pra te cansar. É uma pra te pedra cansar. no caminho, infelizmente, pra gente desistir. E tu tava falando do canabidiol que te incentivou. Hoje existe uma medicação que o meu filho não atende, mas enquanto associação, né, nacional, a gente tem feito uma campanha muito grande, que é a única medicação que atende só a condroplasia. E essa medicação a criança pode tomar hoje a partir de 6 meses de idade. E eu sigo um menininho que recebeu a O medicação. neto? Isso. O neto é a Vânia, a mãe dele. Então, hoje tu pode tomar a partir de 6 meses e ela custa 3 milhões ao ano. Nossa. E ela não é ainda, e é uma luta que a gente vem, né? Ela não é ainda liberada e incluída no Conitec, né? Nas listas das medicações que o SUS cobriria. Então, ela é judicializada. E aí, eu até participei de uma audiência pública em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, justamente para a gente trazer esse tema, né? Porque a gente está falando aqui de acesso, né? Uma medicação que é para poucos. Qualidade de vida da pessoa, que é para qualidade, né? que não é para centímetros, só para crescimento, centímetros, né? Mas muitas comorbidades que atravessam essa deficiência. Vai muito além, né? Para dar autonomia para essa criança, a questão do forame magno, que é o estreitamento do canal, que pode levar à paraplegia, entre tantas outras comorbidades, né? Na questão do TEL, a catapora, que pode ser letal para o tipo dele. Então, cada um vai variando. Então, o que foi levantado... Imagina pessoas que não conseguem ter acesso ao SUS, nunca conseguiram consultar com um geneticista, né? Como é que eu vou conseguir judicializar uma medicação de 3 milhões ao ano? Né? Então, a gente cai em camadas, e muitas camadas, que é a falta de acesso, é o mínimo. Que até buscar direito se torna difícil, né? Uma mãe desconhece ou não consegue acessar um LOAS para dar vida para aquela criança sobreviver numa sociedade. E ainda as pessoas acham na internet que a pessoa tá com o diagnóstico para receber o LOAS. Como se fosse uma coisa bem tranquila de conseguir. Sendo que benefícios nem era para se chamar benefícios, né? Porque de benefício não tem merecimento. Nada. De benefício não tem nada. Então é sobre essa questão, né? A gente, por isso que eu sempre bato na tecla de a gente precisa conhecer os nossos direitos. Quando a gente conhece os nossos direitos, quando a gente sabe o caminho, sabe um norte a seguir. Hoje mesmo a gente está numa campanha de um menino que foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, e a medicação dele é 17 milhões. Também só judicializando. E o teu filho, ele tem faz algum prazo uso de para se medicações? tomar até os 5 anos, né? Não, o É uma corrida. Não. O TEL não faz. Ainda não atende, né? Ainda está em pesquisas para ampliar alguns tipos de aneurisma. Sim, porque é raro, né? Sim. Voltando no assunto que tu comentou sobre a escola, os pareceres, que tu falou uma coisa e me veio na cabeça. Quando, naqueles vários erros de diagnóstico, a gente passou por vários erros ali no meio do caminho, né? Uma coisa que eu e o Thiago percebemos, que foi uma luz pra gente, foi realmente essa parceria, que bom que a tua escola também era assim, né? Com a escola. Porque como eles sempre entregam o parecer escrito, e também de vez em quando ali na porta mesmo, chama, conversa, dá umas sinalizadas, né? Quando saiu a primeira testagem dele, que, como a moça disse, ele só é muito inteligente. Foi a frase dela. Ele só é muito inteligente. Não tem o TDAH, não tem o TE, e o teste que... Não é não chega a ser o VIS, que é um teste para saber as altas habilidades. Ele deveria ter feito, em 2 sessões e fez em 7 minutos. Ele só é um menino muito inteligente. Na hora, admito que deu um alívio, né? Óbvio. Aí, quando eu cheguei em casa, a gente começou a conversar... Não batia com aquilo que a gente estava lendo, porque como a escola é muito presente e tá sempre botando ali os pareceres, conversando com a gente assim, eu até concordo, ele realmente é um menino muito inteligente, mas não é isso aí, não tem como tá certo isso daí, porque a gente tá lendo ali que ele não consegue fazer as atividades, que se não for o que ele gosta, ele se distrai, que ele estala dedo, que ele assovia, ele canta 24 horas por dia, sabe? Toda hora é um momento legal para cantar e cantar e cantar eternamente, né? Então, a parceria com a escola ela é muito importante. Achar um lugar que vai aceitar o teu filho, né? Já começa por aí, porque a gente tem que pensar até se vai aceitar, Exatamente. né? Então, um negócio do coração, né? Mas tem que descobrir o lugar que vai aceitar. Mas que a escola queira participar desse diagnóstico também, né? A escola do Levi sempre foi maravilhosa com a gente em relação a isso. Eu sempre levei as minhas suspeitas, né? E sempre veio tudo muito bem escritinho ali sobre o que ele gostava, o que ele não gostava. Então, assim, realmente faz toda a diferença todo o ambiente querer
que aquilo funcione, né? Não só Acolhedor, a gente. né? Acolhedor. Não só a gente são escolas querendo. assim que tu pode contar nos dedos. Né? Sim, nos dedos. Porque tu tá entregando o teu tesouro maior ali, né? Então, assim, o mínimo tem que ser bem acolhido. Na verdade... Eu acho que é isso. Eu acho que nem é entender, no nosso caso do autismo, não é nem entender. A escola que o Gui tá agora mesmo, a primeira vez que ele esteve lá, ela disse assim pra mim, olha, eu não entendo muito bem de autismo. A diretora, não entendo muito bem, mas a gente tá disposta em aprender. Talvez a gente erre algumas vezes, mas a gente está disposta a aprender e nós vamos aprender juntas. E é isso que é importante. Faz toda a diferença. Né? Porque a gente também está aprendendo. Nós todas estamos em processo. Todos os dias, né, Tanara? Todos os dias aprendendo. E a escola, ela é a porta de entrada, né? Por quê? Enquanto a criança convive só no meio familiar, né? A gente observa... É um comportamento. E é um olhar. É um olhar nosso enquanto família. Quando ele começa na escola, que é a porta de entrada, para quê? Para conviver com outras crianças que são diferentes, que a gente vai conseguir começar a observar, né, o que realmente... por isso que o TDAH ele também já não é diagnosticado tão cedo, né? Sim. Porque ele precisa, de fato... Passar pelas fases. Exatamente. Então, dentro da escola... Quando a criança entra na escola, a gente vai conseguir observar com outros olhares, né? Com diversos olhares. Sim. O profissional, a família, né? Se faz terapia, então também com os profissionais, com a rede multidisciplinar que atende aquela criança. Sim. E isso tudo tem que ser levado em consideração para ser, então, construído o PEI, né? Que a gente bate muito na tecla do PEI. Mas é por isso que é tão que importante a educação e a saúde conversarem, né? Sim, tá interligado, todos. porque quando se fala numa escola que ela não está preparada, que ela não sabe identificar, a gente está falando de negligência também com as famílias, com os professores, com as outras crianças. Né? É uma negligência geral, então precisa ter essa comunicação com a saúde. Por isso que eu acho que é tão importante, porque hoje a gente fala tanto no caso do autismo, e aí eu acho que o nanismo também, mas da intervenção precoce, né? Mas como que a gente vai falar de intervenção precoce se as crianças estão sendo diagnosticadas quando entram na fase escolar? E a fase escolar ou no aos ensino 31 fundamental. anos. Ou aos 31. E aí fala assim, mas só foi diagnosticada aos 31 porque não teve nada que pudesse trazer antes. Sim, Não. Mal sabe as batalhas anteriores, né? Então, foi a um longo prazo isso vai. E o que a gente quer é exatamente isso, que não chegue a passar por tantas coisas que na infância, às vezes, né, a gente encontra autistas adultos, e eu acho que tu tem propriedade para falar, né, Tanara? Mas de quantas coisas teve que se reinventar, teve que aguentar, e o que a gente quer é que nossos filhos não passem por isso, né? Eu penso isso todo dia. Antes. Que eu não quero que ele passe pelas mesmas coisas que eu passei, que naquela época eu nem iria imaginar que seria, claro. Jamais ia imaginar, eu só sempre achei que eu era estranha demais. Mas eu não quero que ele passe por coisas que eu passei. Mas é que se escuta isso dos outros, né? Eu acho, assim. Porque eu vejo, às vezes, autistas adultos, eu converso e as pessoas falam assim, não, mas é que minha mãe, também, fulano da minha família era assim. Era assim, sim. Ou e na verdade, é tímida. Os autistas hoje em dia tiveram a obrigação, se obrigaram a se tornar funcionais, né? Sim. Porque não teve escolha. Né? Não, exatamente. Então, isso também é uma questão da gente pensar também nessa busca da autonomia dos nossos filhos, né? Para também viverem no mundo, né? Sim. Só que, claro, de uma forma hoje muito mais acolhedora, com muito mais informação e minha mais época, acessos, né? Era baixo de pau, né, gente? Era outra época, né? Tipo assim, a minha mãe, coitada, a minha mãe é maravilhosa, tá? Mas, como eu digo, ela usou os recursos que ela tinha na época. Eu não aprendi a ler, né? E aí ela disse que a professora falou que faltava um plim. Aí ela botou o chinelo lá e falou, Beia! Esse é o plim. Aqui é o plim que tu precisa. Esse era o plim da época, né? Então hoje, gente, claro, a minha mãe, sempre tem que ver, minha mãe é maravilhosa com os meus filhos, comigo, com tudo. Porque, óbvio, naquela época... Era assim que fazia. Era aquilo que resolvia. É aquilo ali que resolvia, Era né? se eu te chamar uma vez, 2 vezes, na terceira, pega a ponta do cabelo e puxa. Exatamente, era assim que resolvia. Então, hoje, quando eu vejo a minha mãe sentando com meu filho, que ele faz um caos, né? Sentando com meu filho e falando, vamos respirar? Vamos contar, então. Que amor. Eu fico, nossa, cara, que mudança, né? Porque tem gente que não quer acessar esse novo mundo, né? Tem gente que não quer mesmo, mas quando a pessoa quer e tá disposta a fazer o melhor pelo outro, né? E aí ela com esse conhecimento vê e fica, cara, que legal, sabe? O conhecimento tá ultrapassando, atravessando gerações e formando, né, um futuro um pouquinho melhor para os nossos filhos não terem que passar tanta coisa, assim. Quando o Theo começou a escola, eu voltei para a faculdade.
Eu comecei cursando licenciatura em Educação Inclusiva porque eu pensei, né? Pô, as crianças são a nova geração, né? Então, a gente precisa trabalhar aí dentro das escolas. As escolas precisam mudar a sua visão. E como é difícil, né? Hoje eu ainda estou graduando em pedagogia, ainda não me formei, né? Porque a gente tem que conciliar muitas coisas. Sim. É verdade. Mas eu estou nesse caminho, porque a educação ela é transformadora. Quando a gente enxerga as potencialidades daquela criança dentro da escola. E não só diagnósticos, ou só o lado ruim, né? Mas é esse o olhar que a gente precisa ter. A gente precisa começar a enxergar as potências dessas crianças. Né? E a gente precisa fortalecer eles também a terem autonomia, né? Para preparar eles para o mundo. Sim. Né? Porque vem muito também a questão da gente quando super proteger as nossas crianças, né? A gente sabe que o mundo mudou muito e que o mundo é cruel. Eu tenho muito medo do bullying. Muito, exatamente, muito é o meu maior medo também. Pois então, a gente quer preparar eles, né? A gente super protege, mas ao mesmo tempo a gente quer preparar. Então, para a educação, para ela acontecer, a escola precisa estar aberta, né? Eu falo muito nos 3 pilares: a educação, a comunidade e as famílias. Se esses 3 pilares eles não se sustentarem, a educação não vai funcionar. Né? E a gente tem visto muito isso, né? O medo das escolas se abrirem, né? Por conta das mães que são taxadas por barraqueiras, né? Chegarem nas escolas. Mas a gente já parou para pensar ou se questionar, porque hoje ninguém consegue mais se questionar, né? Todo mundo é o dono da razão, o dono da verdade. Mas a gente já parou para se questionar se essas famílias estão gritando, estão batendo na porta dessa escola, é porque elas já foram negligenciadas em várias camadas. Elas já foram caladas, elas não foram ouvidas. Né? Então tá no momento da gente trabalhar num coletivo, porque senão a educação ela vai ruir e ela já vem ruindo. Sim. Né? E até que ponto, né, a gente busca, nós como mães também levando seus filhos para terapia, ou buscando essa terapia, até que ponto também a gente busca essa mudança, porque a mudança, enquanto eu tô levando o meu, tu tá levando os teus, tu também tá trazendo a do teu, mas e os outros que não querem ouvir, que não querem se modificar, né, não enxergam que cada um é único de verdade, não somos iguais, independente de ter diagnóstico ou não, né. E aí o que eu digo assim, ó, as famílias chegam lá e se sobrecarregam com um monte de terapia. Às vezes ela até tem condições de pagar e aí enche a criança de terapia. E aí, tá, que legal, que bacana, mas tu olha pra mãe, a mãe às vezes não tem um tempo para ela tomar um banho direito, tá sobrecarregada, não consegue fazer suas atividades. Tu vê assim que ela tá adoecendo. E até mesmo a criança. E aí, 40 minutos numa terapia é maravilhoso, mas e o resto em casa? Sim. Com uma casa totalmente desestruturada, com uma família que às vezes o pai já foi embora, né? Muitos vão embora, fica só a mãe. Então tem tudo isso. E aí, o que a gente está lidando de verdade? O que a gente espera? Às vezes eu me pergunto isso, sabe, Tanara? Qual é a gente está numa corrida, mas qual é a linha de chegada nisso? Eu não sei. Sim. Eu fico pensando assim, eu não sei qual é a linha de chegada. Será que não está na hora da gente pensar? Não, mas para aí. O que tu queres mais para os teus filhos? Eu desejo que meus filhos sejam funcionais em relação a saber ir numa padaria, saber fazer uma alimentação, né? O que eu desejo é isso. Será que se a gente pudesse trazer essa questão para dentro das terapias dos nossos filhos, né, e lidando totalmente com a família, porque não adianta a gente tratar só os autistas, só a pessoa, tem que tratar a família inteira. Sim. E cada deficiência vai demandar de um tipo de terapia diferente também, né? O TEL mesmo a gente não precisa, a gente faz uma fisioterapia ali mais voltada para o esporte, né? Porque ele é aventureiro. É muito. Mas tem famílias que necessitam para tudo da criança. Caminhar, para fazer o criança básico. viver, né? Fazer o básico. E Velvet no autismo é 2 vezes TO, é 2 vezes fono, é 2, 3 vezes, é horas, é não sei quantas horas por semana. São terapias sem fim. Sem fim. E cadê a mãe? Cadê o pai? Que não consegue lidar com tudo isso. Posso ser julgada, tá? Posso ser julgada até por quem tá olhando. Mas a minha visão... Vou julgar igual, pode falar. Vou julgar. A minha visão hoje é que muitas terapias... A terapia e a deficiência, elas se tornam um comércio.
Não, Sim, hoje as já, deficiências... mas achei certeza. que ela... Eu até fiquei preocupada quando ela falou, É, eu vou também ser pensei. julgada. Eu falei, tá, mas é isso? Não, Com isso aí certeza. é Virou um clássico. comércio. Então, Virou. quanto mais terapias o teu filho Aham. fizer, melhor. A gente já fez uma avaliação de R$1.000 que não precisou pra nada. Tem Já clínicas que já tu tá entrando na porta, já estão te indicando advogado pra judicializar. Aham. Então, a criança, ela não é mais vista como uma criança, como um ser que precisa se tornar, ter autonomia e se tornar, né, uma pessoa funcional. Não. Ela é vista como um cifrão nos olhos. Quanto mais tempo eu ficar dentro dessa clínica, melhor. Pra mim, não pra ela. Sim. O problema é fidelizar, né? Porque eu acho assim, ó... porque eu tenho brigado muito isso e as terapias que eu vou e com os profissionais que eu converso, e quando a gente indica pela associação, a gente sempre indica alguém que não faz isso. Sim. Porque a gente encontra muitos que fazem assim, ó. Aham, tipo uma leva venda a criança, casada. É, foi venda que casada ou se não leva, atende as crianças. E aí, quando retorna pra mãe, foi tudo bem. E a mãe vai embora. Não, gente, para aí. A terapia que ela é boa, tu tem que ter uma orientação parental. Tu tem que dizer, e aí vai muito para os terapeutas que estão nos ouvindo, por favor, não adianta tratar só os filhos. Tem que dizer, olha, dá uma orientação. uma Nem que seja orientação uma pra orientação pros casa. Pra pais. fazer em casa. Aham. Olha, aqui eu tô trabalhando dessa maneira. Em casa, talvez tu possa fazer de outra maneira. Talvez tu faça isso. Vamos combinar tal coisa. Trazer um parecer. Tem que dar um parecer para as famílias. A psicóloga, Na verdade, isso é um vai- direito, né? E aí a gente É, volta Só na que questão do isso não conhecimento dos existe. seus direitos. Existe né? muito pouco em Rio Grande. É, e isso aí que eu ia é uma falar. Mas não coisa- existe porque as famílias também não cobram, né? Porque Porque não sabem seus direitos. Exato. Às vezes, Velvet, Tudo volta eu acho lá, até tudo que volta lá. cobra. Às Algumas vezes cobram, é. eu acho até que cobra, mas eu acho, sabe o que acontece? É aquilo assim, ó, se eu não tenho acesso, pelo SUS demora muito ter acordo. E se eu Tem vou esse exigir medo. essa coisa, eu vou perder Vou essa perder, vaga aham. e depois eu Sim. não vou ter. Entende? E aí Não tu quero não me encontra. indispor em solicitar algo que eu E deveria aí receber. tu acaba te trancando numa coisa. E outra coisa, a mudança para a família atípica, pelo menos pro autismo, que aí eu falo Na como tua propriedade. exatamente, é muito difícil. A gente fica com medo de tirar do terapeuta. A gente às vezes não quer que continue, que a gente vê que tem alguma coisa diferente ali que podia ser melhor. E aí tu fica numa. E se eu trocar? E se for pior? E se eu tivesse sendo errada? Né? Sim, Fica e com a pelo- mudança de rotina, talvez não dê certo. E aí tu fica com aquela culpa. Vou ter que adaptar de novo a outra Nossa. pessoa. E a gente já Não, briga, a gente e já tem tem a questão muitas do lutas. acesso que tu fala, que o SUS mesmo, pelo CAPS, né? O CAPSI. O CAPSI, lá é, na o cidade, infantil. ou o Centro de Estimulação Precoce, tudo vai O CAPSI não variar atende da- mais autistas. Sim, Só então. em sofrimento. E quando atende, é uma terapia a cada 15 dias, 40 minutos. Me diz, qual é a transformação que aquela família vai ver? É. Né? E aí, mas existe a possibilidade de tu judicializar. E também tem o desconhecimento disso. Porque tu pode entrar, meu filho precisa de tanto terapia, eu vou na Defensoria Pública e judicializo. E aí Sim. o município é obrigado a pagar. Mas né? demora, né, velho? É. Demora, Demora, mas também se é a uma gente também luta. não se movimentar para isso, não cobrar, Por isso as que coisas vão deixando no esquecimento. Por isso que eu acho importante. A associação, ela tem, aproveitando, né, esses a momentos, associação. a associação, ela tem uma... A associação, ela tem um projeto que é o CETIV, tá? Que é o Centro de Integração à Vida. E a gente pensa em trazer esse projeto como forma de tratar as famílias em conjunto com as, Isso é importante. com as pessoas, né? Mas lidando o quê? Situações de vida diária. Além de tudo isso, situação de vida diária. É ensinar eles como é que eu vou escolher a melhor roupa. Não sei se vocês já sabem, mas a minha filha ela tem dificuldade. Às vezes é inverno, ela quer botar roupa de verão, Sim, ela quer botar roupa de inverno. O Levi já foi pra terapia no inverno de bermuda, de surf e bota. Porque nada convencia ele naquele momento de botar uma calça. Sim. Então, a gente precisa deixar eles aptos para ser funcional para a vida. E o CETIV, ele faz isso. E o que a gente busca? Apoio. Porque hoje, infelizmente, tu sabes como é, né? A luta em relação a realmente a se manter dentro, né? É uma associação sem fins lucrativos, ela não Sim. recebe nada do município para se manter. Então, é uma coisa que a gente busca apoio. Vamos fazer um projeto, assim como foi a Praça. A Praça Azul é um projeto Aham. da associação, né? E, então, o que a gente poderia fazer? Vamos trazer um movimento sobre isso. Fazer esse projeto acontecer, porque a gente precisa trazer essa vida diária para Eu ia as falar, pessoas. antes que eu me esqueça que a minha cabeça viaja aqui, tá pensando um milhão de coisas, né? A psicóloga do Levi, ela é maravilhosa. Ela fez um grupo
E aí, não no final, mas eu acho que depois que ela se organiza no final do dia, assim, ela conta como é que foi, bota foto, bota vídeo. Que legal. E ainda incentiva algumas coisas pra gente fazer em casa depois. Isso é maravilhoso. Pra gente conseguir dar continuidade até a próxima consulta, né? Isso é perfeito. Não, ela é maravilhosa. Ele não consegue, como ele é TDAH e TEA, né? Ele não consegue arrumar o quarto. Mas não é o arrumar, ele não sabe por onde começar. E aí ele entra num pico de nervosismo que ele não sabe pra onde ir. Aí o que ela fez? Sabendo das preferências, dos gostos dele, fez uma tabela do Sonic com a ordem do que ele tinha que fazer. E aí ele pegava a figurinha do Sonic e colocava no que ele tinha feito, sabe? Tipo, sabe aquela pessoa que caiu do céu, assim? Porque a gente coisa passa boa, por tantas né? pessoas que dificultam o caminho. Quando a gente chega em alguém que facilita a nossa vida, dá uma A minha vida é uma loucura, porque assim, eu tenho a Isabelle, que ela não gosta de socializar, o Guilherme gosta muito, a Isabelle tem uma compulsividade alimentar, o Guilherme já agora tá meio que tem uma seletividade alimentar. Sim. E assim, a Isa precisa de previsibilidade, mas ela também tem TDAH, então ela fica ansiosa com aquela previsibilidade. E o Guilherme, eu não posso dar previsibilidade, porque se eu der previsibilidade, ele morre por antecedência. Eu levei assim também. Então tu imagina como é que tu fica em casa. Peraí, Eu não posso conta falar pra que, um, sei não lá, a pode- gente vai vir na Fena Doce amanhã. Ou vai vir na Fena Doce daqui a 3 dias. Amanhã, é hoje, a gente vai na Fena Doce. Quando a gente vai na Fena Doce? O que a gente vai fazer na Fena Isso Doce? mesmo. Quando a gente vai na Fena Doce, chega uma hora que eu fico, meu Deus, por que eu contei? Por que eu contei? Por que eu falei isso? Por que eu vou dar previsibilidade? Não era pra ter dado. Tu quer seguir uma Era coisa pra mim direitinho. só. Então seguir rotina é muito difícil. Porque tu tem um 8 e 80, como é que tu vai seguir uma rotina assim? Tu tem que seguir com um e não com o outro, é muito difícil. Gurias, infelizmente, vou ter que encerrar nosso papo, porque já estamos esperando pra vir ocupar o nosso espaço aqui. Queria agradecer muito vocês por terem disponibilizado conhecimento, principalmente. Estou aberta a novas ideias Coisa pra gente boa. conseguir, né, difundir essas ideias em escolas, na internet, principalmente. Já estou acostumada com os redes, não tem problema, não me incomodo, né? Podem deixar os redes lá que a gente vai continuar passando informação pra todo mundo. E muito obrigada por terem vindo. Vamos passear agora? Vamos, eu quero agradecer também e já te docinho. deixar o convite pra gente fazer uma live na associação. Então, Vou, vamos com retribuir. certeza, com certeza. Bora nessa. Vamos comer um docinho, gurias? Vamos Então, lá, quero coisa agradecer boa. também, então, a todos que estão ouvindo. Posso fazer o meu merchan? Claro, fica à vontade. Eu sou fundadora também da Multi-Inclusão. A Multi-Inclusão trabalha assessoria e inclusão, né, em acessibilidade arquitetônica. E eu estou lançando agora, então, um material que é um e-book para clínicas e empresas, né, Show. trabalharem, então, os seus ambientes, não só arquitetonicamente, mas também atitudinalmente, né, para receberem pessoas com deficiência, todas Que as legal. pessoas com deficiência nesses Aham. espaços. Então, quem quiser conhecer, pode seguir no meu perfil lá. Ótimo, Vai estar saindo Tá, mais Nara, estamos sempre informações. abertos lá, Ai, tá? obrigada, gente. Até a Obrigada. próxima. Obrigadão.